para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção. Diga, como bênção. Diga, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Deus ama e dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre, diga tendo sempre, em tudo toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo número 10, vamos juntos, 2 e 3. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e não para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Você diz amém? Amém. Senta aí. Glória a Deus. Versículo número 10. Ele emite uma palavra profética. Ele acredita que o movimento de fidelidade, de generosidade da igreja faz com que o mundo espiritual esteja propício. E quando nós entendemos que o mundo espiritual está propício, nós lançamos essas palavras proféticas, que para muitos é sem sentido, mas profecia eu levo a sério. E eu acredito em tudo aquilo que Deus tem dito a nosso respeito e a nosso favor aqui. Ele está dizendo que aquele que dá semente ao que semeia. Vamos ver devagarzinho, daqui a pouco eu entro na terceira, que você não vai entender nada. Então, ele dá semente para o que semeia, e ele dá pão para o que come. Ele não dá semente para o que come, e nem dá pão para o que semeia. Ele dá semente para o que semeia, e ele dá pão para o que come. Aí ele lança uma palavra profética. Ele diz: também multiplicará a vossa sementeira. Diz Deus, não multiplica pão. Ele multiplica sementeira. O que Deus multiplica é semente. Pão a gente come. E a gente tem comido, dá uma olhadinha aí pro lado. A gente tem comido direitinho pão. E se do teu lado está alguém que não exibe um corpo igual ao meu, assim, talvez um pouco mais esquelético, mais magrinho, é ledo engano achar que ele não está comendo pão. Se bobear, ele está comendo mais pão do que eu, que externo e desfio esse corpinho aqui um pouquinho mais avantajado. Por que não dizer do filho da irmã Rose, que até a última informação que eu tinha, come cerca de 15 pães por dia. E é um menino que só tem pele sobre o osso. Se você olhar para ele e julgar segundo a aparência, tu diz: ah, meu Deus, não tem dado pão para esse cara comer, não.
Não, Deus tem dado o pão para esse sujeito comer. Graças a Deus por isso. Se olhar para um Paulo da vida, Paulo Antônio, que sempre come, nunca engordou. Paulo é o único jovem que entrou aqui na igreja que não consegue engordar nem pelo decreto. Os demais chegaram tudo com cara de faminto, já está tudo com a bochecha larga, rosto redondo. Olha o Carlos Henrique lá, está com a cara de traquina. Diga graças a Deus. Ele tem dado o pão para o que come. Agora, perceba que a profecia que ele está dizendo que ele é o que dá pão para o que come, diz que dá semente para o que semeia. Só que embora ele esteja falando de dois elementos, semente e pão, ele está falando de uma única pessoa. O que significa dizer que Deus dá pão e para a mesma pessoa dá semente. Ele dá semente e para a mesma pessoa ele dá pão. O problema é quando nós confundimos o que é pão e o que é semente. E quando comemos semente, vivemos a escassez. Por quê? Porque semente não é para comer. Quando guardamos semente, vivemos também escassez. Por quê? Porque semente não é para guardar. Ele dá pão para o que semeia. Ele dá pão para alguém cujo a sua funcionalidade operacional é semear. Ele não dá pão para comer alguém que não semeia. Então ele dá semente para aquele que semeia. Ele não dá semente para quem não semeia. Quem não semeia não pode ter semente. Por quê? Porque Deus está preocupado com a sua sementeira. Deus, ele tem propósito e responsabilidade com a semente. Deus quer fazer a semente produzir. Já há uma palavra decretada, declarada, de que a semente, ela caindo na terra, ela produz. Bem, o nosso novo midiático colocou lá no grupo da igreja um vídeo legal, fantástico. Eu gostei do fundo, aquele pregador, depois você me indica. Ele lá diz, você não tem que fazer nada com a semente. Você não tem que mover a semente, você não mexe com a semente. Você só lança a semente na terra. E o que é que mexe com a semente? A terra. A terra mexe com a semente. E por que a terra mexe com a semente? Porque Deus não deu ordem para a semente crescer. Deus deu ordem para a terra fazer a semente crescer. E ele deu ordem lá no Gênesis. E isso está acontecendo aqui no quintal da minha casa, num canteiozinho de 1 metro por 20 centímetros, foi colocada ali uma semente de tomate. E não é que aquilo que ele falou lá no Gênesis está acontecendo aqui. A terra começou a fazer os galhos saírem de dentro dela, e galhos, eles foram ficando fraquinhos. Eu tive que colocar uma cordinha para sustentar, e de repente começou a sair 2 tomatinhos embaixo, 2 tomatinhos no meio, tem mais 2 tomatinhos em cima. E o que é que eu faço para aquele tomate crescer? Nada. A única coisa que a pastora fez foi colocar a semente na terra, e ela vai lá e coloca água, como quem diz que eu dou água para você beber, em gratidão daquilo que você vai me produzir. Como quem diz, eu coloco água sobre a sua vida, porque eu sou grata por aquilo que você vai me entregar. Eu preciso liberar uma palavra profética para alguém aqui nesta noite. Toda a oferta que você deposita e lança sobre a terra é a água que está regando a tua sementeira. Fica tranquilo, teu olho vai ver fruto embaixo, fruto no meio, fruto em cima. Aonde os galhos ramificar, haverá fruto. Para onde os galhos se estender, haverá fruto. Ela está obedecendo. E a terra é tão obediente que se tem gente que coloca numa lata e coloca a semente, e a terra produz, porque há uma ordem de Deus para a terra produzir. É por isso que nós não podemos confundir a semente com o pão.
Não coma a semente. Semente você planta. E detalhe, além de se você comer a semente e plantar o pão, você não vai ter a produção da semente e também não vai ter pão. Por quê? Porque o pão depende da semente. O que dá pão é a semente. Então eu planto e ela me retorna em fruto. Ela me retorna em pão. Alguém está entendendo até aqui? Você viu que eu já estou ficando estou aumentando a velocidade, né? Mas eu vou estar pregando subordinado a um tema. E eu queria que você olhasse para ele, porque de maneira didática, qual é o tema? Ofertas, princípio de honra. Só os homens, qual é o tema? Oferta, princípio de honra. Só as mulheres, qual é o tema? Ofertas, princípio de honra. Só os meio ao meio, qual é o tema? Ok. Ofertas, princípio de honra. Nós temos aprendido a olhar para aquilo que chamamos de oferta. O que é oferta? Oferta é tudo aquilo que eu ofereço, que eu entrego, que eu dou. Mas dentro da ideia da oferta existem alguns conceitos que eu quero compartilhar com os irmãos aqui dando tempo. O primeiro conceito da oferta é um conceito do Antigo Testamento, da palavra hebraica chamada korban. Qual é a palavra? E o que significa korban no hebraico? Aproximação. Então, o que a oferta faz? Ela faz uma aproximação. Entre quem? Entre o ofertante e aquele que vai receber a oferta. É impossível o ofertante se manter distante de quem vai receber a oferta, porque para entregar a oferta tem que se aproximar dele. Para entregar a oferta tem que se submeter a ele. Para entregar a oferta tem que se render a ele. Mas o meu coração não tem dificuldade nenhuma de se aproximar dele quando eu estou ofertando e entendendo que eu estou me aproximando de Deus. A pastora estava aqui lendo o texto, eu quero abrir um parênteses, porque ela estava lendo sobre a viúva que sustenta o Elias. E o engraçado é que ela vai viver de uma farinha que não acaba e de um azeite que não termina, porque o profeta diz: assim diz o Senhor, não vai faltar. Tal como Deus lançou uma ordem para a terra, dizendo que a terra vai produzir, e ela tem que produzir. Mas existe um momento na vida daquela mulher que ela perde o seu filho. E quando Elias diz: me dá o seu filho rapidamente, me veio à memória alguém pedindo uma oferta. Me veio à memória Deus se aproximando de Abraão e dizendo: Abraão, me dá o teu filho. Então, simultaneamente, no momento do culto, eu comecei a fazer um paralelo entre a situação que o Elias está vivendo e a situação que o Abraão estava vivendo. Tudo em detrimento da oferta. Abraão foi oferecer uma oferta. E a viúva também entregou para o profeta Elias uma oferta. Só que no cenário de Elias está pedindo para ela um filho morto para dar vida para ele. E no cenário de Abraão, Deus está pedindo um filho morto para matar ele. No final, o princípio honra os dois. Fica vivo o filho da viúva e fica vivo o filho de Abraão. Porque o que Deus estava olhando tanto para um coração quanto para o outro era uma coisa
coisa chamada fidelidade. A viúva foi fiel para entender que se entregasse o filho morto para Elias, ele tornaria a viver. E o Abraão foi fiel para entender que mesmo que entregasse o seu filho vivo, ele tornaria a viver de novo. Mesmo que no pó da cinza, Deus poderia fazer. Eu não posso deixar de aplicar isso no mundo espiritual, porque na medida que esta casa, esta igreja está entendendo sobre o princípio da honra que existe na oferta, tudo aquilo que não tem vida dentro da sua casa, do seu casamento, do seu ministério, da sua finança, a oferta vai trazer uma aproximação, e a aproximação vai determinar o milagre. Só 3 pessoas levantaram a mão, eu vou falar de novo. A oferta vai trazer uma aproximação, e a aproximação vai determinar o milagre. Fecha parêntese e eu volto para cá de novo. Oferta, um princípio de honra. Quando nós pegamos uma nota, deixa eu ver se tem uma nota aqui. Olha, eu tenho uma nota aqui. O que é isso? Hã? O que é isso? O que é isso? Isso é um... Isso é dinheiro se eu for comer hambúrguer. Isso é dinheiro se eu for pagar fatura. Se eu trouxer para o altar, não é dinheiro. Se eu trouxer para o altar, vira adoração. No altar vira semente. No altar cria raiz. Então a maneira pela qual nós olhamos para aquilo que depositamos na salva, no envelope, determina o que o nosso coração está entendendo. Quando eu pago a fatura, é de dinheiro que eu preciso. Mas quando eu consigo tirar 10% daquilo que Deus me deu e entrego na casa, eu não estou dando dinheiro para a igreja, eu estou adorando a Deus com aquilo que Ele já me entregou. Quando eu consigo colocar isso dentro de um papel de primícia, isso deixa de ser dinheiro, sofre uma metamorfose espiritual e vira oferta de aproximação para você viver milagre. Tem alguém aqui comigo? É que no nome de Jesus, a partir de então, todas as vezes que você pegasse dinheiro e entregasse na igreja, você entendesse essa metamorfose no ato da entrega. Quando você entrega, Deus não está recebendo 5 reais. É por isso que para mim e para você, 5 reais perto de 100 é pouco. Aí tem gente que entende que não pode dizimar 5, porque só pode dizimar 100. É porque está olhando para o dízimo como dinheiro. Mas quando nós olhamos para o dízimo como um ato de adoração, Deus não está enxergando o valor da célula que eu tenho na minha mão. Para Deus tanto faz se é 5, tanto faz se é 50, tanto faz se é 100. O que Ele quer olhar para dentro do teu coração é fidelidade. Deixa eu ver se tem alguém aqui que entrega fidelidade. Diga para alguém: na minha mão, dinheiro, na oferta, vira adoração, vira entrega, aproximação, vira ato profético, vira voto, vira semente. Não tem gente que tem dificuldade de entregar dinheiro, por isso não entrega. Mas Deus não quer o seu dinheiro. Quando alguém diz: Deus não precisa de dinheiro, diz bem. Quando alguém diz: para que dar dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. É verdade, eu concordo. É que esta pessoa não sabe como que funciona o dinheiro na minha mão. Aqui dentro, 5 reais na minha mão vira movimento de adoração. Aqui dentro, 20 reais na mão daqueles que vieram aqui vira movimento de generosidade. Eu queria trocar até isso daqui, tá? Você não veio aqui ajudar a pagar a conta d'água. Não. Você não veio aqui ajudar. Não, porque Deus não precisa da ajuda. Você veio aqui demonstrar ato de generosidade. E oferta na mão de crente
vive algo grande. Oferta, eu vou falar de novo, eu estou profetizando o problema. Oferta na mão de coração generoso vive propósito extraordinário. Eu vou dar meus 5 reais aqui que você está olhando muito, pai. Eu tenho outro 5 aqui, ó. Eita Deus. Você não sabe como vai prosperar, então deu 5 na direita e 5 na esquerda. Diz, olha, pela manhã você lança a tua semente, é tarde, tu não tira a tua mão, porque tu não sabe como vai prosperar. Então eu lanço de um lado, eu lanço do outro. Eu lanço em primícia, eu lanço em dízimo, eu lanço em oferta, eu lanço em generosidade. Eu lanço de um lado, eu sei que vai prosperar, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito a meu respeito. Você está aqui? Você está aqui? Vamos falar sobre alguns tipos de ofertas que existem na Bíblia. Há pelo menos 11 tipos de oferta na Bíblia. Quantos tipos? 11. Quantos tipos de oferta? 11. Há pelo menos 11 tipos de oferta na Bíblia. 11 tipos de oferta. E aqui a galera confunde sempre. Aqui o pessoal adepto de que oferta e dízimo são coisas do Antigo Testamento confunde sempre. Eles sempre confundem. Foi-se ensinado na Torá que, por exemplo, se houvesse um leproso, qual é a doença? Qual é a doença? Se houvesse um leproso no meio do arraial de Israel, e este leproso se apresentasse para o sacerdote, e por um ato de graça, de misericórdia ou de tempo, aquilo passasse sobre a vida dele, ele deveria entregar uma oferta. Ele está pagando pela cura? Não, ele está demonstrando em um ato de gratidão que aquilo que ele recebeu, ele entende que foi coisa de Deus. O próprio Jesus, curando alguns enfermos no seu tempo, mandava esses enfermos se apresentarem ao sacerdote. É o sacerdote que vai olhar e vai dizer: pronto, você está bom, você está perfeito. E detalhe, só depois desse exame é que se aceitava a oferta do ofertante. Não, Deus não está querendo oferta de ofertante machucado. Deus não está querendo oferta de ofertante dorido. Deus não está querendo oferta de ofertante ofendido. Deus não está querendo oferta de ofertante defeituoso. Não, Ele primeiro está preocupado com o ofertante. Você sabe por quê? Porque se você não se curar primeiro e entregar a oferta, você vai colocar a culpa na oferta, você vai colocar a culpa na igreja, no pastor. As coisas não mudaram. Por quê? Porque na verdade a tua oferta nunca foi para a cura da tua doença. Então, na ordem de Deus, primeiro você é curado, depois você entrega a oferta. Deus, na verdade, só tem prosperidade e avanço financeiro para entregar na mão de gente sarada, porque gente sarada vai entender que tudo aquilo que Deus colocar na mão dele, que tudo aquilo que Deus entregar para ele, de alguma maneira ele vai tirar com generosidade e vai lançar sobre o altar. Então não é sobre Antigo Testamento, é sobre princípio. Alguém de maneira muito ignorante também vai dizer, deixa eu fazer essas considerações. Alguém de maneira muito ignorante também vai dizer que o Novo Testamento não fala sobre a palavra dízimo, e de maneira equivocada. Não consegue entender que existem algumas palavras que de tempo em tempo elas perdem o significado, mas elas não perdem o conceito. E os princípios trabalham dentro de conceito. Nós, por exemplo, cremos na Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Quem aqui já leu a palavra Trindade na Bíblia? Ninguém. Porque a palavra Trindade na Bíblia, ela não existe. A palavra Trindade na Bíblia é um conceito. E o conceito existe na Bíblia. Nós já lemos sobre o Pai, nós já lemos sobre o Filho e já lemos também sobre o Espírito Santo. Quem acredita que Jesus é onipresente? Deus é onisciente. Deus, Ele é onipotente. Quem é que acredita? Mas quem é aqui que já leu na
Bíblia a palavra onipresente. Essa palavra não existe, mas o conceito da palavra existe. Ele está em todos os lugares. O salmista diz: se eu for ao céu, tu estás aí. Se eu for no céu, tu estarás lá também. Para onde eu me esconderei da tua presença? Então, embora a palavra dízimo, macé, não existe no Novo Testamento, é óbvio que não, porque a palavra dízimo do macé é uma palavra hebraica. Como do hebraico vai estar no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é fácil de compreender, mas as pessoas abusam de uma interpretação. E quem não sabe Bíblia diz amém para todo mundo. Tem gente que já não está muito a fim de ofertar e nem de dizimar, e vive desses YouTube, dessas conversas fiadas. Tem gente que não faz exegese, faz exegese. E o que é exegese na teologia? É uma capacidade que o pregador tem de olhar para o texto e colocar dentro da Bíblia uma coisa que não tem. Isso é heresia. Mas quando nós fazemos uma exegese, e o que é exegese? É a capacidade que o próprio texto tem de colocar na visão do pregador aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso falar aonde a Bíblia não fala, porque isso é heresia. Mas aonde a Bíblia fala, eu posso falar. E a Bíblia fala sobre fidelidade, a Bíblia fala sobre generosidade, a Bíblia fala sobre lealdade, a Bíblia fala sobre não ser avarento. Você sabe, por exemplo, que é uma pessoa avarenta? Quem lembra da novela do Seu Nonô? Só o Paulo vai lembrar. Novela do Seu Nonô. Seu Nonô, Cristina, lembra, Cristina? Seu Nonô. Seu Nonô é um personagem de uma novela, e ele fica marcado e caracterizado por ser uma pessoa, como diz no vulgo popular, uma pessoa dura. Aquelas pessoas que dão tchau com pata de vaca, de mão fechada. O avarento. Inclusive a Bíblia diz que o avarento, ele vai ficar de fora. Por quê? Porque o coração do avarento está no tesouro da terra, mas o coração do generoso está no tesouro do céu. E a Bíblia diz que aonde tiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. As coisas que temos aqui na terra são passageiras. É pão para comer mesmo, e a semente para semear. Mas aquilo que nós viveremos na eternidade não pode se comparar. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nunca subiu no coração do homem, mas Deus tem reservado para aqueles que creem nele. Deixa eu ver se tem alguém aqui que crê, que vai receber em Deus. Também está preocupado. Por quê? Porque o Pedro parou de pescar, e a renda do Pedro, a vida financeira dele não é mais igual. Aí ele vai perguntar para Jesus: mestre, o que vai ganhar aquele que deixou tudo para te servir? Jesus olha para ele e fala: verdade eu vos digo que não tem ninguém, inclusive tu, que tenha deixado o pai, a mãe, que tenha abrido mão de um trabalho que não te permite cultuar nem adorar Jesus. Não tem ninguém que não vai receber aqui. Eu estou falando aqui, 100 vezes mais. E ainda, quando terminar aqui, vai viver pela eternidade. Quem é que vai receber essa palavra? Então não tem macé. Porque macé é a palavra para 10%, ou para uma porcentagem decimal. Eles colhiam, e na medida que colhiam, olhavam para as porções e conseguiam contabilizar uma macé, uma porcentagem de 10, e entregavam. Perceba, ninguém está mandando eles entregar para ter, eles só estão entregando porque tem. Se alguém disser para você que a proposta da igreja é você dar para receber, não, você está equivocado. Deus nunca cobraria de mim alguma coisa. Deus nunca me pediria alguma coisa que eu não pudesse dar. Se eu sou um dizimista com muita honra, é porque Ele já me deu. Se eu sou um dizimista com muita honra, é porque eu tiro daquilo que Ele já tem me dado. Se eu sou um primicista com muita honra, não é porque eu estou tirando da boca dos meus filhos, não. É porque os meus filhos têm tanto que a barriga deles está tão grande que ainda dá para tirar a primícia com meus filhos. Não estou tirando da minha mesa. O diabo tira a boca, rapaz. Vai lá na jardina vida para Cristo, você vai aprender direito. O pastor não diz para você tirar da mesa para entregar. Não. O pastor diz que Deus vai colocar na
tipos de ofertas. A oferta de manjares, a oferta alçada, a oferta de consagração, a oferta queimada e do holocausto, a oferta movida. Diga, a oferta movida. Essa oferta aqui é primícia. É a única oferta que era movida. Você pegava da primícia e entregava para um sacerdote, e ele movia aquela oferta. A oferta movida. Oferta voluntária. Diga, oferta voluntária. Diga, pão duro não dá oferta voluntária. Para nada. Ele, se der, só vai dar daquilo que é exigido. De alguma maneira ele se sente pressionado e dá. Dá senão, porque não tem jeito assim não. Agora, se tiver voluntariedade, generosidade no coração, Deus está enxergando que a sua fidelidade a Ele vai trazer para a tua vida uma prosperidade. Você está aqui para receber? Aleluia. Vai em paz. Oferta pela culpa, para limpar da culpa do pecado. Oferta de libação. Deixa eu explicar uma coisa. Você está aqui comigo? Então mesmo, gente? Deixa eu explicar uma coisa. André, me ajuda a entender isso aqui. Eles não estão dando a oferta para depois receberem o perdão. Eles estão entregando a oferta depois que recebem o perdão. Eles não estão entregando a oferta para receber a cura. Eles entregam depois de receber a cura. É por isso que a oferta é um princípio de honra. A oferta não é um princípio de interesse, aonde eu dou para receber. A oferta é um princípio de honra, aonde eu dou por reconhecer que Ele tem abençoado a minha casa, a minha vida. Ele tem abençoado a minha igreja. Oferta de libação, algo derramado, moldado no novo ser. Oferta de perfume agradável. Você já leu no Novo Testamento essa oferta de perfume agradável? Quem lembra dela? Ela tinha. Era, quando estava na casa dela, era um vaso de alabastro com unguento trabalhado de um ano. Quando estava na casa dela, era salário de um ano. Mas quando ela entrou no culto, que Jesus estava lá, virou adoração. O Judas olhou para a oferta e chamou de dinheiro, mas Jesus nunca viu aquilo como dinheiro. Jesus sempre viu aquilo como adoração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha o Judas. Se soubesse, né? Se ele fosse mesmo mestre de Israel, não permitiria esse desperdício. Ela poderia pegar isso, vender e dar para os pobres. Deixa eu falar outra coisa para você. Isso daqui é a teologia do Judas Iscariotes. Pergunta qual, pastor? A pessoa pensa assim, olha, tem por aí, aqui não tem não, por aí tem. A pessoa pensa assim, olha, quer saber? Eu não vou dizimar não. Esse negócio de dízimo, eu não sei o que faz com o dízimo, eu não sei o que faz com as primícias, mas assim, eu vou comprar uma coisa. Eu vou comprar uma caixa. Eu vou comprar um vaso para a igreja. Eu vou comprar um tapete. Aí eu vou falar para o pastor que eu vou dar para a igreja um ventilador. A proposta é a proposta do Judas. Por quê? Porque aquele vaso de alabastro, ela entendeu que era direcionado para o culto em adoração a Jesus. Então, aquilo que é esmola, é esmola. Aquilo que é ajuda para alguém, é ajuda para alguém. Mas aquilo que é oferta, é oferta. Não confunda. Não aceite a proposta dos Budas. Aonde? Não, é um desperdício daquilo. Eu prefiro. Só eu já ouvi alguém falar assim, eu conheci esse tipo de gente, ou tem alguém que já conheceu? Eu prefiro comprar uma coisa. Levanta a mão e ajuda aí quem já ouviu. Aí, eu prefiro comprar uma coisa. Eu sou assim, sabe? Não, aí vem lá o pessoal da internet.
Podia ter um hater nessa mensagem aí para entrar para falar, me ajuda aí, entra nessa mensagem aí, fala que você não concorda comigo. Ela vai ouvir tudo essa daí. Ele vai entrar lá e ele vai dizer, eu prefiro ajudar os mendigos, eu prefiro pegar o dinheiro e comprar sopa e ajudar as pessoas. Por que ao invés de ficar dando dízimo, primícia, oferta da igreja, não pega isso e entrega para a pessoa? Ô fariseu hipócrita, nós também podemos ajudar os mendigos, nós também podemos fazer sopa para dar para as pessoas, nós também podemos ajudar as pessoas, só que uma coisa não anula a outra, porque quando eu entrego aqui no altar, não é dinheiro, não é ajuda, não é esmola, é adoração. Tem alguém aqui comigo para dar glória a Deus e receber essa palavra? Oferta das primícias, primeiros frutos da colheita, Levítico 2,14. Oferta pelo pecado era para cobrir, purificar e fazer a expiação. Passa o em grego, no grego, porque no hebraico é massa. Aí no grego. E outra coisa, são coisas diferentes. Diga dízimo. É dízimo. Oferta. É oferta. Tem gente que não gosta, mas eu vou falar. Dízimo é obrigatoriedade. Não. Tem que ser de coração, não de coração é oferta. Não, dízimo tem que ser com generosidade. Não, generosidade você confunde, porque você confunde as coisas. Generosidade é oferta. A oferta, sim, o Paulo está falando, cada um contribua segundo o seu coração. Ele está falando de dízimo aqui não. A palavra do grego é outra. Oferta é prosfora ou próspera, que pode significar uma oferta de auxílio. Então perceba, nós lemos o texto que Paulo está falando sobre uma oferta que ele vai levar para Jerusalém. Para Jerusalém. Qual é dessa linha? Para Jerusalém. Então ele está falando sobre dízimo. Aí a pessoa pega esse conceito que o Paulo, esse aqui que nós lemos, sobre segundo o coração, e aplica nisso para dízimo. Não, dízimo não. Dízimo é obrigatoriedade. Dízimo é ordenança, é mandamento. Agora, oferta pode ser próximo, auxílio, segundo cada um propôs no seu coração. Não tem problema não. Um presente ou uma oferta de sacrifício, como visto em um contexto bíblico. Outro termo encontrado em alguns textos é protai. Diga protai. Que significa proposta. Já ouviu alguém fazer uso dessa expressão? Eu tenho uma oferta para fazer no teu carro. Quem já ouviu? Eu tenho uma oferta para fazer na tua casa. Porque a palavra oferta é protai. Então é uma proposta. E quando a oferta ela tem uma proposta, por exemplo, o que os irmãos acabaram de fazer aqui dentro de um ato de generosidade, protai. Você tem uma proposta, a gente tinha uma proposta. Qual era a proposta? Pagar a conta de água. E os irmãos vieram aqui e ofertaram de maneira protai. Vocês aceitaram a proposta. A oferta atende uma proposta. Tem alguém aqui me entendendo? Então, se você não está entendendo, você depois me pergunta que eu te explico direitinho, não tenho preguiça não. Mas eu preciso fazer você entender. Antes que você dizime, que você oferta, que você primicie, eu prefiro que você entenda primeiro. Porque eu acredito que a força do retorno, a força daquilo que você vai colher, está exatamente no entendimento que você tem sobre aquilo que você está fazendo. Tudo aquilo que você faz sem entendimento fica infrutífero. Quando Paulo diz sobre línguas estranhas, por exemplo, ele diz: se eu ficar pregando, falando aqui em línguas estranhas, eu faço isso sem entendimento. Então não faz sentido. Eu prefiro falar palavras que vocês entendam. Porque línguas estranhas, vocês não entendem. Línguas estranhas é uma comunicação entre você e Deus. Porque aquele que fala a língua não fala aos homens, ele fala a Deus. Então você não entende. Então, quando nós falamos sobre essas coisas, eu prefiro que você entenda. Porque se você entender, você não deixa de fazer nunca mais. Glória a Deus.
mentira. Fique em pé. Vou continuar. E que a gente pensa que fé é sobre aquilo que a gente sente. E fé não é sobre aquilo que a gente sente. Fé é sobre aquilo que a gente sabe, Alexandre. Então eu não dizimo por fé. Eu dizimo por consciência. Oferte pela fé. Errado. Oferte com consciência. Sabe o Jó? Ainda bem que ele tinha uma fé que não apenas é uma fé de sentir, mas é uma fé de saber. Quantos filhos enterrados? Quantos filhos enterrados? Corpo todo dilacerado. Se a fé dele é determinada pelo que ele sente, o que ele está sentindo? Dor. O que ele está sentindo? Tristeza. O que ele está sentindo? Vontade de morrer. Mas a fé do Jó não está determinada dentro daquilo que ele sente, está determinada daquilo que ele sabe. E quando ele sabe, ele diz: eu sei. Ele não diz: eu sinto que o meu Redentor vive. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. E que mesmo ele consumir da minha carne, eu ainda verei a Deus. Diga para alguém: fé não é sobre sentir, é sobre saber. Porque tem gente que não consegue viver uma constância, porque a fé dele está determinada dentro daquilo que ele sente. Se ele sente alegria, ele está crente. Se ele sente tristeza, está descrente. Se ele sente vontade de ofertar, ele oferta. Se ele não sente vontade de ofertar, ele não oferta. Se ele sente vontade de dizimar, ele dizima. Se ele não sente vontade de dizimar, ele não dizima. Mas quando ele tem consciência, ainda que a figueira não floresça, isso é consciência. Que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado. Todavia, independente do que eu sinto, independente das circunstâncias, independente do momento, eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Não, eu não sinto que ele é minha força. Jeová, o Senhor Deus, é a minha força, e é Ele que fará os meus pés como das céus e me fará andar sobre as alturas. Eu quero pedir o Espírito Santo de Deus que produza uma fé consciente em você, para fazer você galgar lugares altos que Deus quer que você galgue. Deus já tem promessa para a tua casa, para a tua família. Deus já tem um lugar alto esperando por você, mas você ainda vive uma fé que você sente. E quando você sente desânimo, você para. Quando você sente uma palavra tola, você para. Quando você sente a circunstância, você desiste. Mas se você sabe quem é Deus na sua vida e o que Ele prometeu para você, independente do que você sente, do que você vive, do que você